Mas vamos lá, essa da homogeneização. Engraçado, já tem muito tempo que eu li, mas esses 2 elementos que você colocou aqui estão nesse livrinho. Eu me lembro do capítulo de classes lá no final. Esse livro do Mises, quando ele trata de Marx, assim, na média, 3 erros por parágrafo. Uhum. Tá? Aonde? Ao comentar Marx. Certo. Onde? Não. Qual momento? Não. Calma. Para aí, segura. Eu tô respondendo, estou no meu tempo. Deixa eu responder. Amigo. Tá calminho? Não, tô calmo. Mas então, o livro tá mesmo aqui. Pode reconhecer. Teria que pegar o livro, analisar, mas eu me lembro dele ter em torno disso, inclusive as coisas que você já mencionou. Vou seguir pra você. Todos esses casos que você falou, que estão no livro, se me lembro bem, me lembro todos eles, esse de classe, inclusive, no último capítulo, terrível, lá no final. A parte econômica, então, ali do começo é pior ainda. E a média é essa, 3 erros por parágrafo. Mas aí a gente teria que pegar o livro, não vamos entediar o público com isso aqui. O problema é que você não sabe nada de ética. Vai me perdoar. Mas é realmente isso. Quando eu usei esses 2 exemplos, cada uma dessas estruturas aqui faz parte de uma corrente ética. De uma corrente de postulados éticos possíveis. Ou seja, aqueles que defendem a justificação enquanto explicação têm um conjunto... geralmente, eles são aqueles que defendem um internalismo. Aqueles que defendem a justificação como uma crença são externalistas. Se você soubesse um pouco de ética, você saberia que você deveria ter defendido isso aqui. Externalismo em ética. Porque é o que os marxistas defendem em ética. Se você soubesse um pouquinho mais sobre o assunto, você teria descoberto que o mero fato de dizer que algo remunera alguém de uma determinada forma não significa que isso significa que aquela pessoa deve ser remunerada dessa forma. Porque um exemplo muito claro é que a agressão específica exercida de um indivíduo para o outro remunera o outro. Então se eu bater ela, pá, eu vou ter no mínimo uma satisfação psíquica de fazer isso. Eu fui remunerado nesse sentido. O mero fato de que o Mises afirma que o risco, os juros, é remunerado por isso, por exemplo, eu te dou 1 quibe. Em troca, depois você me dá 2 quibes. O mero fato dele dizer eu fui remunerado em 2 quibes não significa que ele está justificando isso. A remuneração, como fenômeno que faz parte da ética, tem uma generalidade gigantesca. Acontece o tempo inteiro. Quando algum eticista usa essa expressão dessa forma, ele está dizendo, imediatamente, aconteceu um ato físico. Aconteceu uma transferência de X para Y. Peço perdão por golpe. Tô vivo. Nesse sentido, eu me remunerei para o debate. Agora, deveria tê-lo feito? Essa questão é uma questão que está em segundo plano. Que só alguém que não entende ética poderia afirmar. Alguém que não entende ética diz, mas isso é bom. Então é feito. Mas veja, todas as vezes que Mises fala, eu bato no indivíduo, então eu me remunero. Eu uso o Estado, então eu me remunero. Eu faço essas coisas, então eu sou maior. Um exemplo muito simples. Um Estado que dominasse por barbárie todos os outros Estados, ele seria remunerado por isso. Isso é o que deveria ser feito para Mises? Não. De forma alguma. Então, essa remuneração do fato não implica uma justificativa. Justamente porque a justificativa desse sujeito, a explicação que o sujeito dá, não é a forma concreta por meio do qual o Mises considera que um ato e outro ato são comparados. Por quê? Porque os utilitaristas não usam justificativas. A forma como eles declaram a teoria da justificativa é outra. Você só chutou. Você só gostou da expressão, o que um doutor em filosofia não deveria fazer. Você gostou da expressão e começou a utilizá-la durante vários minutos, de uma forma a tentar minimizar o trabalho do Mises, desconsiderando os pontos que eu apresentei. Por quê? Porque ao desconhecer, você não admite, eu não sei. Por que eu deixei de ser marxista? Porque os marxistas são ruins em teoria da verdade. Eles não sabem explicar por que, efetivamente, coisas são verdades em momentos contínuos. Eles não têm uma teoria ética. Eles não são capazes de conversar esses assuntos. Nos últimos 30 minutos, você entrou numa corrente em que você só
Falhou. E eu fui deixando, fui dando corda. Por isso que aqui no final eu queria bate e volta. Justamente pra você dizer, não é verdade, eu entendo. Fala aqui, Miorim. Mostra pra mim, que eu queria te mostrar com o livro aqui, ó. Eu queria pegar o livro. Mas qual parte que o Mises está mentindo aqui? Porque você disse que leu o livro. Então é muito fácil. É só pegar, você lê 2 trechos e você mostrar. O Mises acabou de mentir aqui. Isso que o Mises fez foi mentira. Só que o motivo pelo qual você não consegue fazer isso, você fica transversando em torno desse tópico e você chama tudo isso de uma grande transversação lógica. É porque determinados assuntos exigem uma prática específica. E o que vocês marxistas tentam fazer é desconsiderar que existe uma tradição, ó. Uma tradição anticomunista. Aqui, Kolakowski, principal autor anticomunista. Que tem uma teoria muito direta, que vai diretamente contra a sua. Ele afirma: Marx é um filósofo alemão. Uma afirmação óbvia, mas que está carregada com o fato de que ele acredita que a melhor explicação para a teoria marxista foi dada pelo Lukács em uma estrutura hegeliana. Esse livro aqui é, do ponto de vista da discussão internacional, extremamente tratado. O Milovan Djilas, que está aqui, extremamente tratado. O próprio Ludwig von Mises, esse livro socialista, extremamente tratado. São livros que lá fora têm portes gigantescos. São comprados e discutidos em citações, são muito maiores do que o Rubin. Aceite você ou não. Eles são muito mais... O Kolakowski da vida é extremamente mais relevante para essa discussão do que o Rubin. E mesmo assim você trata como se esse autor fosse relevante. Todos os autores fossem relevantes. Por quê? Porque ao tratar determinados assuntos, tudo o que você diz é uma transversação lógica. É uma questão, mas todo mundo que entende o que significa realmente a questão... E eu achei que você imaginava. Eu achei que você sabia. Eu achei que você ia saber por que a gente não pode só dizer que é uma questão lógica. Porque isso tem um puta impacto do caralho. A tal ponto que ele permitiu fazer um software. A tal ponto que ele permitiu viver disso. Só que parece que no momento em que você abandonou a computação e foi para o marxismo, você abandonou a lógica. Você se permitiu entrar nessas particularidades e dizer, não, o fenômeno já não tem mais essa relação lógica. O marxismo é agora a minha nova religião. O marxismo é efetivamente como eu vou poder interagir. Então quando você vê o ser geral, você diz, esse ser geral com que eu estou interagindo, ele não é mais uma forma de conectar-se com todos os fenômenos do mundo. Ele é inexistente.